Então, pessoal, vamos dar continuidade agora à leitura do livro Teologia da Enganação. Hoje eu vou ler o capítulo 9, intitulado O que a Bíblia não diz sobre o pastor ou sobre qualquer outro líder eclesiástico. Grande parte dos defensores da teologia da enganação gostam de atribuir aos pastores e demais líderes eclesiásticos alguns supostos direitos sobre o rebanho de Cristo, que a Bíblia não menciona. E por esse motivo irei abordar nesse capítulo o que a Bíblia não diz sobre o pastor ou demais líderes eclesiásticos. Em primeiro lugar, a Bíblia não diz que os pastores e demais líderes eclesiásticos podem exercer o ministério pastoral sem conhecer profundamente as Escrituras. Em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, está escrito: Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. ênfase aqui em apto para ensinar. E como é que um bispo, ou um pastor, ou qualquer outro líder eclesiástico poderá estar apto para ensinar se não conhece profundamente a Bíblia? Se um pastor nunca se deu ao trabalho de ler toda a Bíblia, então como poderá ensinar o que ele mesmo ainda não aprendeu? Pastor que não arruma tempo para ler a Bíblia não serve para ser pastor. 2. A Bíblia não diz que os pastores e demais líderes eclesiásticos mandam na vida das ovelhas. O rebanho é de Cristo e não do líder religioso, pois foi Jesus Cristo quem deu a sua própria vida por amor a nós e não o pastor da igreja local. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 1 a 3, está escrito que os presbíteros devem apacentar o rebanho de Deus, tendo cuidado dele, não por força nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Ou seja, o rebanho é de Deus e não do pastor local. E o líder eclesiástico não manda na vida das ovelhas, visto que o pastor, quer seja presbítero, bispo, apóstolo, não tem domínio sobre a herança de Deus. O líder eclesiástico deve apacentar o rebanho de Cristo, agindo como despenseiro da casa de Deus, conforme Tito, capítulo 1, versículo 7. Mesmo que exista um estatuto social e um regimento interno na igreja, isso não dá ao pastor o direito de mandar na vida pessoal das ovelhas. Pode-se aplicar as regras de convivência por meio do regimento interno, para que haja ordem e decência nas reuniões e atividades eclesiásticas. Mas isso não é desculpa para que nenhum líder religioso se ache no direito de mandar e desmandar na vida das ovelhas. O rebanho é de Cristo e não do pastor local. 3. A Bíblia não diz que os pastores e demais líderes eclesiásticos podem determinar o que as ovelhas, ou seja, os fiéis, farão com suas posses financeiras, como dinheiro, propriedades, etc. Por mais que se aceite e se aplique as contribuições financeiras por meio de dízimos e ofertas numa igreja local, cada fiel, ou seja, cada membro da igreja, é dono daquilo que é seu. E não cabe ao pastor determinar a forma como os seus liderados deverão gastar o próprio dinheiro. Inclusive, a Bíblia, ela é bem clara quando diz que o bispo, ou o pastor, ou qualquer outro líder eclesiástico, não deve ser cobiçoso de torpe ganância, conforme Tito, capítulo 1, versículo 7. A Bíblia não diz que os pastores e demais líderes eclesiásticos podem viver em desacordo com o evangelho, dando mau testemunho. Os líderes eclesiásticos devem ser irrepreensíveis, conforme Tito, capítulo 1, versículo 6, honestos, conforme 1 Timóteo 3:2, com bom testemunho, conforme 1 Timóteo 3:7, não dado ao vinho, não espancador, não contencioso e não avarento, conforme 1 Timóteo 3:3. Um líder religioso que não dá bom exemplo não tem autoridade para exigir isso dos seus liderados. E por último, 5, a Bíblia não diz que você depende do seu pastor para ser abençoado por Deus. Por mais que o líder eclesiástico ore pelos seus fiéis, né, pelos fiéis da sua igreja, ensine a palavra, socorra ao necessitado e apacente o rebanho de Cristo, a ovelha, ou seja, o membro da igreja, depende unicamente de Deus para ser abençoado, e não da bênção pastoral. Infelizmente, há muitos pastores que se colocam como pretensos mediadores entre Deus e os fiéis, como se tais fiéis dependessem de seus liderados, dos seus líderes, melhor dizendo, eclesiásticos, para terem acesso às bênçãos de Deus. A Bíblia é bem clara quando diz que há um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, conforme 1 Timóteo 2,5. Que Deus, ele continue nos abençoando. E é Ele que nos abençoa.
Quem nos abençoa é Deus e não o pastor local. Espero que vocês tenham gostado e que Deus continue nos abençoando. Até a próxima oportunidade, se Deus assim quiser.